Olá, feliz de estar com você aqui em mais um áudio. Grupo Metanoia. Fico feliz em estarmos conversando sobre esse assunto tão abrangente que é a ressurreição. Definimos aí a morte e agora estaremos falando um pouco mais especificamente da ressurreição. Eu gostaria de iniciar com o texto de Mateus no capítulo 27, especificamente a partir dos versículos 52 e 53, que narram ali a morte de Jesus após o caminho do Gólgota, a crucificação, a morte, ele entregar o seu espírito a Deus. No versículo de número 45, que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? No versículo de 52, no número 52, o texto vai dizer, segundo escreve Mateus, que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, houve ressurreição no momento da morte de Jesus. E depois da ressurreição de Jesus, eles entram na cidade, aqueles mortos ali, de onde os sepulcros se abriram. O texto de Atos vai dizer que apareceram a mais de 500 pessoas. Inclusive, Jesus ele fica num período de um tempo ainda e aparece a mais de 500 pessoas. Lembra-se de Tomé, o cético, que quando eles estão ali reunidos, tristes ainda, Jesus aparece para eles meio que desacreditando de que era Jesus num corpo glorificado, mas ele também comeu peixe com eles, e chega para Tomé e fala que, Tomé, olhe as marcas nas minhas mãos, nos meus pés. E Tomé então chega à conclusão de que realmente era Jesus, porque ele tinha as suas maneiras específicas de comportamento, ele venceu a morte. E é o último inimigo que será vencido aí, a morte, né? Então, a ressurreição do corpo, falando de ressurreição especificamente, não só nessa questão física aí, que aconteceu, segundo os relatos que nós mesmos já colocamos aqui, com algumas pessoas, nos relatos bíblicos, e você também já deve ter ouvido falar até de ressurreição nos nossos dias, pessoas que levantaram depois de estarem mortas por intervenção milagrosa, trazer a vida novamente. Isso é possível, nós cremos nisso. Mas também podemos falar de ressurreição, segundo o que a Bíblia nos relata, no tempo do arrebatamento de Cristo, da igreja. O apóstolo Paulo vai falar ao povo de Tessalônica, no capítulo 4, versículos 16 e 17, que ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos teremos os nossos corpos glorificados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Algumas perguntas e interrogações surgem, mas como que vai ser essa questão dos mortos ressuscitarem? Será que irão ressuscitar num outro corpo? Será irreconhecível? Serão irreconhecíveis? Haverá uma recriação por parte do Senhor? Na verdade, o corpo da ressurreição será o mesmo e, portanto, reconhecível. Deus não vai criar um novo corpo diferente, mas de maneira milagrosa, como aconteceu em todos esses eventos que eu já acabei de narrar aqui, ele vai trazer o corpo de volta, irmão. Não importando a maneira como ocorreu a morte e a sua desintegração, será um corpo que terá as seguintes características. Os textos bíblicos eles vão nos confirmar. O apóstolo Paulo até diz na sua carta aos Filipenses, ao povo de Filipenses, no capítulo 20, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, ele fala sobre isso. Teremos um corpo glorioso como o de Cristo. E esse corpo glorioso, após a ressurreição dos mortos, os que estiverem mortos, né, nessa vinda de Cristo, ele vai ser um corpo que não estará mais sujeito à deterioração, não estará limitado ao tempo e espaço, será um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, acabei de citar, o apóstolo Paulo falando sobre isso na carta ao povo de Filipos, no capítulo 3, versículos 20 e 21. O corpo não vai estar mais sujeito às enfermidades, não limitado pelas leis da natureza, estará revestido de imortalidade, será pleno em tudo, podendo ter conhecimentos hoje insondáveis, terá inteligência avançada, sabe? Cristo ainda ele nos dá uma amostra de como será essa transformação. Você lembra do fato narrado exatamente por Mateus no capítulo 17, nos versículos 1 a 13, o monte da transfiguração. Quando estão com eles ali,
os discípulos, Pedro, Tiago e João, ele se afasta um pouco e ele se transfigura na frente dos discípulos. E os discípulos, mesmo que desacreditando, pareciam estar vendo Jesus, Moisés e Elias. Jesus representando a profecia, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E eles até comentam terem o desejo de ficarem ali e fazerem uma tenda para cada um deles. E Jesus ele não concorda com a ideia, mas dá a eles uma amostra do que seria esse corpo glorificado, descrito por Paulo na carta ao povo de Filipos, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21. E falando também um pouco de algumas referências em termos de classificação de ressurreição, que a Bíblia, o nosso livro de regra, fé e prática, o que nós acreditamos, a Bíblia ele fala e cita, tem algumas classificações de ressurreição aí, falando de ressurreição nacional, é um exemplo. A Bíblia refere-se aí basicamente à nação de Israel. Ela foi desmantelada, espalhada entre as nações, quase perdendo por completo a sua identidade como povo. Ezequiel 37, ele vai falar sobre isso, que Deus ajuntaria de novo a figueira que iria florescer. Você já deve ter lido sobre isso em Zacarias também. Em 1948, naquela reunião da ONU ali com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, Israel foi reconhecido como nação novamente e o povo foi ajuntado de todas as nações que tinham se espalhado, principalmente após aquele período ali do nazismo, em que 6 milhões de judeus, polonos, foram cruelmente mortos por Hitler, e todo aquele processo do arianismo e da raça pura que os alemães queriam criar, direcionados por Hitler. Então, os judeus se ajuntam novamente em 1948, então foi uma ressurreição nacional. E a ressurreição espiritual, a Bíblia também cita, fala disso. Eu gosto muito de João 3, dos versículos de 1 a 10, fala do novo nascimento espiritual. Nicodemos, um dos principais da sinagoga, um homem que conhecia muito a ortodoxia bíblica, né? O Torá especificamente, o Velho Testamento, quando ele vê Jesus falando de novo nascimento, quando ele vê Jesus falando do reino dos céus que é pregado a todas as pessoas, e ele ainda curioso, meio sem entender, fala: como é que pode acontecer esse novo nascimento? Será que é possível o homem voltar ao ventre materno e tornar a nascer? Jesus, com muito carinho, explica a ele o que deveria acontecer, esse novo nascimento, se desligar da religiosidade, abrir o coração para o plano salvífico de Deus para a humanidade. Ele entende. Então a Bíblia fala de ressurreição espiritual e a ressurreição física, e eu já falei dela. E para a gente terminar, nos poucos minutos que a gente tem, no tocante a questões futuras aí, cumprimentos bíblicos, a Bíblia vai falar de algumas ressurreições também. Vai falar de primeira ressurreição, ressurreição geral, e vai falar da segunda ressurreição. Primeira ressurreição abrange todos os salvos e justos, desde Adão, passando pelo dia do arrebatamento da igreja até o fim da grande tribulação. E os textos de 1 Coríntios, aí, capítulo 15, versículo 22 e 23, eles parecem indicar uma ordem, né? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeira ressurreição. Ressurreição geral, também chamada de colheita geral. Segundo o texto acima citado, é a totalidade dos justos que ressuscitam desde os dias de Adão. Isso se dará na época do arrebatamento da igreja, em que todos os salvos até aquele momento tornarão a viver. E a segunda ressurreição, essa abrangerá todos os mortos de todos os tempos, desde Adão até o final de tudo. Dar-se-á depois do milênio, época em que a terra será renovada com fogo. Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso. Inclusive até o versículo 13 vai falar de que o mar vai dar conta, o Hades vai dar conta de todos os mortos que inclusive morreram sem acreditar no plano salvífico para a humanidade. Eles participarão ali do juízo final, do grande trono branco, e ali os livros serão abertos e toda a obra, quer seja boa, quer seja mal, igual Salomão descreve a Eclesiastes, né? 9:10 fala que toda obra será trazida a juízo, quer seja boa, quer seja mal, quer seja má, será trazida a juízo, e essa segunda ressurreição vai falar disso. Eu espero que tenha sido claro, espero que tenha trazido aí algumas elucidações com relação à ressurreição, que é um tema muito abrangente, isso é só uma centelha do que realmente ela significa. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Até a próxima, se Deus quiser.